Olá, gente. Esse é um trabalho de cálculo numérico solicitado pelo professor Alexandre Lobo. Ele está sendo apresentado no primeiro semestre do ano de 2021 pelos estudantes Rubens, Roberto, Tamires e Adonai, que sou eu. E estaremos fazendo agora uma elucidação tanto sobre os métodos numéricos quanto ao nosso método específico de apresentação, que é o método de Newton-Raphson. O método aqui apresentado é uma sugestão para a resolução de equações não lineares de maneira numérica. O método em que vamos nos referir agora será o método de Newton-Raphson. Para tanto, faz-se necessário lembrar que b, um número b qualquer, é raiz de uma função g, se e somente se a função aplicada na abscissa b é zero. Então, quando a gente busca os zeros da função, não é novidade para ninguém, a gente está buscando os valores em que torna aquele resultado da função nulo. Bom, a gente vai ter alguns procedimentos para obter as raízes, e que serão divididos em duas fases. A primeira fase é obter o intervalo que contém a raiz graficamente. Seja uma função contínua qualquer em um intervalo, se o produto entre os extremos, daquele intervalo for menor que zero, isso é, um intervalo fechado, tá? Então, existe uma abscissa que é a raiz da função. Ponto. Esse é o primeiro teorema que a gente tem aí. Agora, se a derivada da função existir e obedecer o teorema, então o intervalo contém um único zero da segunda fase, o refinamento. O refinamento do intervalo para a aproximação da raiz vai ser com precisão prefixada. Então, a gente vai analisar qual é o erro permitido, qual vai ser a precisão analisada, para que a gente possa então determinar qual vai ser a raiz. Então, x barra aí é a representação da raiz aproximada dessa letra grega, que é usada na representação aqui da nossa referência, que é o livro de Ruggiero. Então, o módulo da função daquela raiz aproximada dividido pelo módulo da função no ponto em si vai ser menor do que essa constante. Observe só o seguinte algoritmo. A gente vai ter o início da função, os dados iniciais, os cálculos iniciais. Vamos supor uma primeira interação, esse K está representando a interação. E aí, partindo disso, a gente calcula a nova aproximação dessa primeira interação. De onde é que vem essa primeira interação novamente? A gente tem o esboço gráfico, e a partir desse esboço gráfico, a gente sugere ali um ponto em que fosse raiz. Essa aproximação é próxima o suficiente da raiz exata? Essa vai ser a pergunta. Se sim, a gente chegou no final, acabou ali. Caso não, a gente retorna para alguns cálculos faz alguns cálculos intermediários e volta para o início para calcular a aproximação. E esses cálculos intermediários é o que justifica o método de Newton-Raphson. O método de Newton-Raphson ele vai acelerar esse procedimento para que a gente tenha menos cálculos intermediários e consiga chegar mais rápido a uma raiz aproximada e chegar então no cálculo final. O método do Newton-Raphson, ele vai ser então um método que acelera a convergência no ponto fixo. A gente vai ter um x escolhido lá e vai ter uma sequência de interações em que determinaremos a quantidade desses... o valor desses elementos candidatos a serem raízes da função. E a sequência desses candidatos será dada por x inicial, o xk inicial, o x0 inicial, menos a razão entre a função e a sua derivada também aplicada nesse x inicial ou anterior. Então, se o produto entre a função e a derivada de sua função e também a derivada de segunda ordem for contínua no intervalo, onde x é igual, ou melhor dizendo, x é a raiz dessa função, a gente vai poder dizer que existe um intervalo mais refinado que está contido naquele intervalo. Então, a gente vai poder ir sempre refinando e buscando essa convergência para a raiz. O algoritmo do Newton-Raphson consiste em alguns passos. Primeiro, a gente tem o x0, dado por uma aproximação inicial, mais uma vez lembrando que esse x0 aí será obtido através de uma análise gráfica, de onde possivelmente seria a raiz. Então, a gente tem aqui duas raízes com precisões, e a gente vai ter o seguinte: se o módulo, olha só, se o módulo da função aplicado ali for menor do que essa precisão dada, a gente vai ter, então,
que o x barra é igual ao x0 e ele já chegou ao fim. Caso não, você vai fazer a primeira interação. Então esse K aqui está representando a primeira interação utilizando x0. Então o próximo x vai ser o primeiro que você escolheu ali inicialmente, menos a razão entre a função e a derivada da função nesse mesmo ponto. Mas ainda nesse vídeo faremos a demonstração do porquê disso aqui, que é o ponto-chave aí para o método de Newton-Raphson. Bom, quinto passo. Se a função aplicada nesse ponto, nesse novo ponto em que encontramos, for menor do que o erro estabelecido, prefixado, excelente, chegamos ao final. Caso contrário, a gente vai ter que voltar a fazer mais interações. Ele ainda diz aqui uma segunda condição, se o módulo da diferença entre esses dois candidatos for menor do que o segundo erro. Então, se você tem dois erros para analisar, você pode estar usando dessas duas formas. Então, caso não obedeça, né, retorna a considerar o x0 igual ao x1 e volta ao passo 4, que é a convergência ali, buscando a convergência das raízes por Newton-Raphson. Para fins didáticos, escolhi então a função quadrática. A gente tem ali as definições já dadas, a ideia é que a gente demonstre o método de Newton-Raphson, as raízes, mas a gente vai mostrar então a eficácia do método de Newton-Raphson. Bom, para iniciarmos, a gente precisa determinar a função de interação. Então eu vou chamar aqui a função da seguinte forma: 6 menos x². De onde é que veio? Ok. Outro ponto. A gente precisa saber qual é a derivada da função. Derivada é 2x mais 1. Ok. Agora a gente vai substituir. Primeiro a gente tem o x0, né? Então a gente tem 1,5, ok? E a gente vai aplicar na função de interação. Então temos o 6 menos 1,5 ao quadrado. Isso vai trazer para a gente 3,75. Então, substituindo na função, temos o 1,5 ao quadrado mais 1,5 menos 6, que vai dar aí em torno de menos 2,25. Em torno não, dá exatamente isso. E a gente sabe que o xk, ou seja, o próximo, será então xk mais 1, né? Perdão, deixa eu colocar aqui xk mais 1 será igual ao xk menos a razão entre a função e a sua derivada. Então a gente tem a função, nós já temos aqui em cima, ok? Se a gente aplicar na derivada, 1,5 multiplicado por 2 dá 3. 3 mais 1, 4. Dividindo menos 2,25 por 4 vai dar aí um valor negativo, só que ele faz o jogo de sinal aqui. Né? A gente tem um jogo de sinal e ao somar teremos então o 2,0625. Observe que já está um pouco mais próximo. Quando a gente vai aplicar agora dentro da nossa função de interação, ela vai indicar para a gente se a gente está mais próximo ou mais distante, aquela ideia do quente ou frio, né, de chegar na raiz. E o que é que vai dizer isso? É se ela estiver mais próxima de zero. Quanto mais próxima ela estiver de zero, mais próxima da raiz nós estamos. Então, aplicando esse valor dentro dela, a gente vai ter aí 1,7461. Olha só, já está mais próximo de zero, então a gente está mais próximo da raiz. E o resultado aplicado na função é o 0,3164. Então a gente já consegue perceber que realmente estamos bem próximos de menos 2,25, já estamos em 0,3164, né? Então está bem próximo ali. A próxima interação agora, realizando novamente o método, né, voltando no algoritmo para o passo 4, é calcular o próximo x. Então a gente vai ter o 2,0625 menos a função, que foi a razão, né, entre a função e a sua derivada. A função foi 0,3164 e a sua derivada ali, que é o 2x mais 1. Ao fazer isso, encontramos
2. Vou colocar aqui essa 1. Ao fazer isso, temos então, aplicando na função de interação, obtemos 2 também. Olha só que interessante, ele subiu, ou seja, a partir daqui a gente já não está mais se aproximando da raiz. Se a gente não está mais se aproximando da raiz, ou a gente errou o intervalo, ou errou algum procedimento, ou então chegamos na raiz. Ao substituir na função 2 ao quadrado mais 2 menos 6, isso realmente dá 0. Então aqui a gente tem 0. Então, através de Newton-Raphson, chegamos em 2 interações na raiz. Tá bom? Vamos agora para a demonstração. Ok, seguinte, vamos ter uma função de interação da seguinte maneira, né? O φ de x igual a x mais ax vezes a função de x. O que é que acontece? Ao calcularmos a derivada, a gente vai ter então a regra da cadeia. Eu vou colocar aqui o ponto de inicial em preto mesmo, mas o desenvolvimento eu vou deixar em azul. Então a gente vai ter então que a derivada será o deriva conserva a deriva, né? Então 1 mais a linha de x vezes a função de x mais ax multiplicado pela f' de x, a derivada, né, de primeira ordem. O que é que acontece? Como a gente está considerando ali o valor de x buscando a raiz, então a gente vai ter o seguinte, uma de interação do x. A gente vai ter então que o xk mais 1 é igual ao x0 ou xk, melhor, né, manter a representação, menos a função de x sobre a derivada. Tá ok? E esse é o que a gente usa lá no método de refinamento, no refinamento de Newton-Raphson. Tá bom? Forte abraço, galera. Olá pessoal, boa tarde, eu sou o Ruben. Agora eu vou demonstrar essa aplicação no Scilab, que é o método de Newton-Raphson. Aqui eu já lancei, tá? No código que o Scilab usa para poder rodar esse método de Newton-Raphson. Eu tenho aqui a minha função, tá? No intervalo de 0 a 3, tá aqui a função. Eu derivei essa função e encontrei 2x mais 1, tá? E o meu x inicial vai ser 1,5, como foi mostrado, tá, por Adonai. E aqui ele vai me trazer esse valor do x inicial, vai me trazer o erro, que eu estou colocando que é 10 a menos 3. Para que essa função possa rodar no código, eu tenho que entrar com a função, a minha função está aqui, tá, os dados da função. Eu tenho que entrar também com a minha derivada dessa função, ok? Onde xn aqui vai ser igual a x0 e meu a vai ser igual ao módulo do x0, tá? Então, aqui embaixo, aqui, eu entrei novamente com essa equação, só que aqui você já repara que eu estou colocando xn. Por que xn? Porque o n vai variar. Então, dentro desse intervalo, o n vai variar, tá? E em seguida eu finalizei, porque o código pede, agora vamos ver como é que ele roda, tá bom? Vamos aqui executar. Está aqui, ó. O método de Newton-Raphson, o ponto inicial, né, foi 1,5. O meu erro está aqui, que foi 10 a menos 3. A raiz encontrada está aqui, tá, que foi 2,00001. Aqui é a quantidade que precisou calcular o xn, tá? E o número de iterações necessárias, que foram 4. Muito obrigado, até a próxima.